Projetos de Sistemas de TI, Fundação Bradesco. Dicionário de dados. Os dicionários de dados também podem conter informações sobre papéis e perfis de usuários. Além disso, procedimentos comuns utilizados em diversos sistemas da organização podem fazer parte desses dicionários. Os dicionários de dados podem ficar armazenados em ferramentas de apoio ao desenvolvimento ou em tabelas simples. Vejamos um exemplo de definições de dados para o cadastro de alunos. Entidade aluno. Atributo: nome. Tipo: simples. Formato: texto. Atributo: matrícula. Tipo: chave. Formato: numérico. Atributo: endereço. Tipo: composto. Formato: alfanumérico. Atributo: telefone. Tipo: simples. Formato: alfanumérico. Atributo: nome da mãe. Tipo: simples. Formato: texto. Atributo: nascimento. Tipo: simples. Data. Formato: data. Dicionário de dados. Cada elemento do dicionário é chamado de entidade. Por sua vez, cada entidade é composta de atributos. Vamos conhecer as características dos atributos? Clique sobre os itens destacados para conhecer as características dos atributos. Atributo, vamos ver aqui. Tipo: simples indica um atributo normal sem característica especial. Chave identifica que esse é o atributo que permitirá identificar cada entidade. Por conta disso, esse atributo deverá ser único. Composto indica que o atributo poderá ser dividido em outros atributos. Por exemplo, o endereço pode ter o nome da rua, número, CEP e etc. Formato indica tipo de dado que será armazenado no atributo por ser do tipo texto, número, data e etc. Tamanho. O tamanho indica a quantidade de características necessárias para armazenar o conteúdo. De modo geral, o tamanho é definido apenas em atributos do domínio texto. Observações. As observações são informações opcionais usadas para descrever alguma condição ou formatação a ser respeitada na utilização daquele atributo. Exercício de fixação. Agora veja o quanto você sabe sobre o assunto tratado neste tópico. Realize os exercícios a seguir e aproveite para fixar melhor os conceitos vistos até aqui. Questão 1. Sua empresa foi contratada para implementar um sistema em uma mineradora e deve, nesse momento, apresentar para os gestores do cliente um relatório com as necessidades técnicas, prazo de desenvolvimento e custos envolvidos. Tu mistura só pra você. Ainda bem que tá cheio. Vou lá pra pé da mangueira, ó. Um pouco de bumbum hoje. Sujeitando. Tá em casa quer sossego. Vai pra ali, ó. Pega uma cadeira, um banquinho desse, ó. Vai estudar. Vou pegar a calvinha.
pegar esse banquinho aqui. Vai lá para debaixo, pega as coisas já. Vamos, passa aí. Questão 1. Sua empresa foi contratada para implementar um sistema em uma mineradora. Nesse momento, apresentar para os gestores do cliente um relatório com a necessidade técnica, prazo de desenvolvimento e um custo envolvido. Sujeitando essa proposta à aprovação deles para o início da atividade relacionadas ao desenvolvimento de software. Como programador, você sabe que engenharia de software envolve várias fases, desde o planejamento até a concepção, implantação e acompanhamento de software. Analisando o contexto apresentado, você conclui que esse relatório pertence à fase de análise de requisitos, estudo de viabilidades, validação de requisitos, modelagem ou arquitetura. Agora ler de novo. Sua empresa foi contratada para implementar um sistema em uma mineradora e deve, nesse momento, apresentar para os gestores de cliente um relatório com necessidades técnicas, análise de requisitos. Nesse caso, a relação Questão 2. Os dicionários de dados são um recurso extremamente útil no desenvolvimento de sistemas complexos, pois servem para garantir que os dados utilizados no sistema sejam padronizados e consistentes. Nesse dicionário são descritas para cada entidade as características gerais de seu atributo, como pode ser observado a seguir. Nome, atributo nome, tipo simples, formato texto. Atributo matrícula, tipo chave, formato numérico. Atributo endereço, tipo composto, formato alfanumérico. Atributo texto, tipo simples, formato alfanumérico. Atributo nome da mãe, tipo simples, formato texto. Atributo nascimento, tipo simples, formato data. Nesse caso, em relação à entidade aluno, você está correto que a matrícula não precisa de ser um registro único. O endereço poderia ser dividido em atributos menores. O nome do aluno não pode ser cadastrado com mais de 45 caracteres. O campo telefone poderia ser apenas numérico, na condição exposta. Vai deitar? Eu vou aqui. Nome... Acertei. Encerramento do tópico. Nesse tópico conhecemos os conceitos que sustentam a engenharia de software. Vimos também as 6 fases que compõem a análise de sistemas: estruturado, concepção do software, estudo de viabilidade, projeto lógico, projeto físico, implantação e manutenção. Além disso, aprendemos que o ponto de partida para todo o trabalho de projeto e desenvolvimento de um sistema é levantado de requisitos, é o levantamento de requisitos. Por fim, vimos a utilidade dos dicionários de dados no desenvolvimento de sistemas complexos. Caso ainda tenha dúvida, você pode voltar e rever o conteúdo. Vamos prosseguir em nossos estudos?
Diga sim para o próximo tópico. Projetos de sistema de TI. Ambiente de desenvolvimento e softwares de apoio. Neste tópico, vamos conhecer as aplicações do software Microsoft Visual e Project. Além disso, veremos atividades de projetos de sistemas e os principais conceitos sobre os ambientes de desenvolvimento. Ambiente de desenvolvimento, software de apoio e só. Ao finalizar esse tópico você será capaz de compreender o que são os ambientes de desenvolvimento, entender a aplicação do software MS Visual e MS Project, saber onde obter os softwares ou as alternativas sugeridas. Ambiente de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento tem como objetivo fornecer os recursos de software e as ferramentas para serem utilizadas no processo de desenvolvimento de sistema. O ambiente apresenta diferenças na linguagem de programas, nos bancos de dados e nos demais recursos de controle escolhidos. De modo geral, todos têm recursos para edição, controle, teste, interface com o usuário e documentação. Os ambientes também podem apresentar os recursos da ferramenta Case, ou CASE. Tais recursos facilitam a integração entre a modelagem e a codificação, como veremos mais adiante. Projetos do sistema de TI, software de apoio. Você já reparou que já mencionamos dois softwares da Microsoft utilizados na atividade do projeto de sistema: Microsoft Project, Microsoft Visual. Vamos analisar cada um deles. Projeto de sistema de TI. Fundação Bradesco. Microsoft Project. O Microsoft Project ou MS Project é um software que tem por objetivo realizar a gestão de projetos. O MS Project é uma ferramenta com um recurso sofisticado. Desse modo, essa ferramenta é muito útil quando necessitamos gerenciar bancos off projeto com atividades paralelas, bem como administrar o tempo e pessoas da equipe com precisão. Para utilizarmos bem os recursos do MS Project, não basta termos práticas em software, também precisamos ter noção de gestão de projetos. Saiba mais. O MS Project é oferecido em diversas versões e com preços variados. Existem alternativas gratuitas para o MS Project. A mais conhecida é o Project Libre, chamado de OpenProj anteriormente. O Project Libre pode ser obtido no seguinte site, projectlibre.org. Para saber mais sobre o MS Project, consulte project.office.com/pt/project compare-Microsoft-Project-Management-Software. Microsoft Visual. O Microsoft Visual é utilizado para a elaboração
de gráficos e fluxos. Neste contexto, essa ferramenta é bastante usada na elaboração dos diagramas de fluxo de dados e de outros fluxos de processos. Em diversas fases do projeto de sistemas, vejamos as suas funcionalidades para o desenho de diagramas. Clique na imagem para ampliá-la. Vamos ver aqui. Visual. Recente, você ainda não abriu desenhos recentemente. Para procurar algum desenho, comece clicando em mais desenhos. Diagrama de fluxo de dados. Modelagem, fluxo, trabalho, Microsoft. Microsoft Visual pode ser adquirido na Microsoft no seguinte site: www.microsoftstore.com/store/ms/br/pdp Visual Product-ID.323928.400 vide igual 323928.500. Microsoft Visual. No Microsoft Visual há um conjunto de formas disponível para o desenho de fluxos de dados. Observe: processo de dados, inteligente externo, processo múltiplo, estado, entidade 1, entidade 2, repositório de dados, objeto, início, estado, estado de parada, processo oval deslocado, centro A, centro 1, centro A, centro 2, estado múltiplo, parar estado, conector dinâmico, loop no centro 2, loop no centro 2, relações entre entidades, texto explicativos. Vamos chegar até o 56, depois verificamos o vídeo. Projetos de sistema, TI. Ferramentas Case. As ferramentas Cases, Computer Aided, Software Engineering, são utilitários auxiliares no processo de engenharia de software. Tais utilitários suportam diversas etapas do ciclo de desenvolvimento de sistemas. Dessa forma geral, o uso de ferramentas Case na engenharia de software traz uma série de benefícios. Clique na imagem para conhecer alguns desses benefícios: maior qualidade no produto final, maior produtividade no desenho e nas validações, agilidade na codificação, menor retrabalho. Projetos de sistemas de TI. Ferramentas Case.
As ferramentas case podem ser classificadas em duas grandes categorias: uppercase e lowercase. Uppercase, clique em cada categoria para conhecê-la. Uppercase atende os estágios iniciais de desenvolvimento, como planejamento, objetivos e metas do projeto. As categorias uppercase coletam e organizam as informações necessárias. Voltada à parte final do desenvolvimento, as categorias lowercase incluem o desenho, a codificação, os testes e implantação e a formação e a manutenção. Algumas ferramentas case mais utilizadas são a Enterprise Architect e Rational House Modeler. No entanto, a escolha recai sobre as linguagens que serão utilizadas em formato da modelagem. Clique na imagem para ampliá-las. Bom, aqui eu acho que ele não vai deixar ampliar não. Vamos ver aqui. Parece um mapa infograma, né? Saiba mais. Acesse os sites a seguir para saber mais sobre a ferramenta Enterprise Architect e Rational House Modeler, respectivamente. Esse eu não vou passar o código não. Projetos de sistemas de TI, ferramentas case. Agora vamos ver o tamanho do vídeo. (23 minutos), finalização, etapa concluída.